Bom dia, pessoal. Hoje, em pleno domingo, vídeo? Como assim? Bom, hoje a gente vai fazer uma correçãozinha até que curta da atividade, né, de ontem, que era para entregar até ontem. Muitos de vocês ainda não sabem lá se eu aceitei ou não a atividade, porque eu disse que eu só aceitava se tivesse certo. Então, tá aqui a chance, né, para vocês descobrirem isso, né? Que afinal aquela atividade era nossa primeira nota, né? Pois é, né? Então, bora lá para a correção, então. Organização eletrônica e características do átomo. Muito simples a atividade, mas alguns de vocês tiveram aí ainda algumas dificuldades, né? Porque não prestaram muita atenção, ou porque não quiseram tirar dúvida no dia certo. Não cabe aqui o motivo, mas bora lá. Primeira questão. Explique o que são íons, ânions e cátions. Essa questão a maioria acertou, mas ainda assim eu vou falar um pouco dela. Então, isso seria uma representação aqui de um átomo normal, ali, um átomo neutro, onde você tem aqui 8 elétrons e você tem aqui 8 prótons, ou seja, você tem a mesma quantidade ali de prótons e de elétrons. Isso é um átomo nêutron. O que é um íon? O íon é basicamente um átomo que perdeu um elétron ou ganhou mais um, ou seja, esse número de prótons e nêutrons vai ficar diferente. Isso é um íon, é um átomo que tem uma carga, já que, como todos eles têm carga, se um tiver mais, essa carga aí vai ser predominante, né? Então, o que são cátions? Cátion nada mais é do que um íon que perdeu um elétron. Um átomo ali perde um elétron, ele vira um íon positivo. Por quê? Porque agora vai ter mais prótons do que elétrons. Então, isso é um cátion, um íon positivo. E o que é um ânion? Um ânion é o contrário. É um íon que foi ali um átomo que ganhou um elétron a mais. Isso faz com que ele fique mais negativo, logo o íon negativo, um ânion. Segunda questão aí, muito simples também. Explique o que são esses dois conceitos. No caso, o número atômico e o número de massa. A gente viu lá, né, que o número atômico seria o Z ali, né? Mas o que é esse número atômico? Bom, o número atômico vai ser o número de prótons em um átomo. E por consequência, como a gente viu que eles são átomos neutros, eles têm o mesmo número de prótons e elétrons, então esse número também vai representar ali a quantidade de elétrons em um átomo neutro. Então, número atômico, número de prótons. Simples. E o que é número de massa? Número de massa nada mais é do que ali o peso, né, digamos assim, do átomo. Claro, não é peso, é massa. Mas seria a soma ali do número de prótons, o número atômico, com o número de nêutrons. Isso seria o número de massa, que é representado pela letra A. Agora vamos para as questões que vocês tiveram dificuldade, né? Então, terceira questão. O número atômico de um elemento é 85. Bora colocar aqui na folhinha. Número atômico é o quê? Z igual a 85. Continuando, e seu número de massa é 207. A igual a 207. Certo? Dá essas duas informações aí na questão. Quantos elétrons, prótons e nêutrons possui um átomo neutro desse elemento? Se o átomo é neutro, a gente já sabe que vai ter a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Se isso aqui é o número de prótons, então a gente já sabe aqui, ó. Vamos lá, botar a resposta aqui. A resposta é, número de prótons é quanto? 85. Então, P igual a 85. Número de elétrons é quanto? Igual ao número de prótons. Então, elétrons igual a 85. Mas e agora? Como é que a gente faz para descobrir o número de nêutrons? Tinha colocado aqui, ó, na semana passada, quer dizer, quinta-feira, a gente viu isso aqui, que o número de massa é igual ao número de prótons e
mais o número de nêutrons. A gente sabe o número de massa, a gente sabe o número de prótons, só precisa fazer essa continha aqui para encontrar o número de nêutrons. Então, bora lá, ó. Separar aqui, né, para a gente ter um espacinho. Então, a gente sabe que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. A gente sabe quem é a massa, 207. A gente sabe quem é o número atômico, que é 85, mais N, que é o que a gente está procurando. Ajeitando aqui, a gente tem N igual a 207 menos 85. N é igual a 207 menos 85, 122. Então, a gente coloca aqui N igual a 122. Simples. Muitos de vocês só fizeram essa conta. Esqueceram que eu também estava perguntando lá o número de prótons e o número de elétrons. Mas ele já vinha dizendo aqui, ó. Era só colocar organizado. Certo? Então, essa questão, muito simples. Dando continuidade aí, né? A gente vai para a quarta questão, que diz o seguinte. Observe os exemplos de distribuição eletrônica a partir do modelo de Bohr. Eu coloquei aí 3 exemplos. Aí diz o seguinte. Usando também o modelo de Bohr, distribua em camadas os elétrons dos átomos com os números atômicos citados abaixo. E tem aí 8 letras onde a gente tinha que fazer essa distribuição. Para começar, vamos lembrar quantos elétrons cabem ali em cada camada. Também aproveitando aqui a folha da semana passada. Na camada K, cabem 2 elétrons. Na camada L, 8. M, 18. N, 32. O, 32, P, 18 e Q, 18. E para fazer a distribuição, a gente tinha 2 regras. Os elétrons sempre vão ocupar primeiro o espaço nas primeiras camadas, né? Começando da K, depois a L, depois a M. Não vai começar lá aqui, vai começar na ordem. E a segunda regra dizia que na última camada não poderia ter mais do que 8. E isso a gente só tem que explicar com os exemplos que a gente vai fazer. Os exemplos não, as letras ali, cada número. Então agora que a gente já entendeu aí, né, quantos elétrons vai caber em cada camada, vamos resolver cada uma delas. Vamos lá. Letra A, o número era 5. Essa é fácil, muito na verdade. Então vamos lá. Peguei os lápis aqui, agora azul, bora lá. Então, letra A. Certo? Qual era o valor da letra A? 5. Então a gente colocava Z igual a 5. E aí a gente distribui. Como é que a gente distribui isso? Na camada K cabem 2. Então a gente sabe que começa daqui para lá. Então bora lá. K igual a 2. Próximo. Tinha 5. A gente tirou 2, sobrou quantos? 3. Então, na camada L cabe 8. Então, de boa. L igual a 3. Percebam que o valor aqui foi menor do que 8. Então, segunda regra também está valendo. Bora para a letra B. B, separar, né? B dizia que o valor era 16. Muito simples também. Z igual a 16. Vamos embora. Na camada K cabem 2. Tem mais do que 2 aqui. K igual a 2. Na camada L cabem 8. Tem ainda mais, né? 16 menos 2 dá 14. Então, bora lá. L igual a... É chato, vocês não estão participando. Mas lá, cabia 8. Tem mais que 8. L igual a 8. Continuando. 2 mais 8 dá 10. Então, aqui a gente ainda tem 6. Na camada M, que é a próxima, cabem 18. Então, 6 é menos que 18, 6 é menos que 8. Perfeito. M igual a 6. 2 mais 8 mais 6, 16. Como é que 6 é errado? Soma, minha gente. Não pode uma coisa dessa. Mas bora para a próxima. Eu vou aproveitar esse espacinho aqui embaixo, porque a gente não pode destruir folhas. A gente está destruindo a natureza. Se a gente ficar destruindo folha assim... Mas vocês têm que fazer organizado, porque no caderno vocês não precisam escrever desse tamanho. Mas bora lá. Letra C. Tá dando pra ver? Dá.
Na letra C era 20. Então a gente colocava Z igual a 20. Tá ótimo, dá para ver de boa. Bora fazer essa distribuição? Na camada K a gente já sabe que vai 2. K igual a 2. Na camada L a gente sabe que vai 8, ainda tem mais que 8. L igual a 8. Na camada M cabem 18. Vamos ver quantos tem aqui ainda para colocar. 2 mais 8, 10. Para 20, 10. A gente pode colocar na 8. Na camada M? Não, né? Porque a segunda regra diz que a gente só pode ter no máximo 8 elétrons. Ela cabe 18, a gente volta para o número anterior. 8. Então, 8 nessa aqui também. Segunda regra diz lá que não pode ter mais que 8 elétrons na última camada. Então, 2 mais 8, 10, mais 8, 18, para 20, 2. 2 é menor do que 8, a gente pode colocar na próxima camada. N igual a 2. Tá aí letra C. 2, 8, 8, 2. Letra D agora, letra D. O número era 31. Já começa a crescer aí, né? Então, bora lá. Letra D. Z igual a 31. Bora lá, né? A gente sabe, camada K, 2. Sobrou 29. Então, camada L, 8. 2 mais 8 dá aí quantos? 10. Para 31, 21. Camada M, cabe 18. Então, óbvio que cabe aqui, né? 21 vai fazer com que a M não seja a última camada, porque lá só cabe 8. Então, M igual a 18. Agora a gente tem 2 mais 8 mais 18, 28. 28 para 31, dá em quantos aí? 3. Então, camada N igual a 3. Vejam que na última camada não ficou aí com mais de 8. Então, a gente obedeceu a primeira regra, a gente começou do K, e a gente obedeceu a segunda regra. A gente, na última camada, não colocou mais do que 8. Bora para a próxima. Então, bora lá. Letra E eram 37. Bora lá. Letra E. Z igual a 37. Então, a gente já sabe, o começo é sempre igual. K igual a 2. L igual a 8. A gente já tem 10, sobrou 27. 27 é maior do que os 18 aqui. Então, a gente na M vai botar 18. Certo? Agora, 28 para 37. De 28 para 37, a gente tem aí 9. Então, N igual a 9? Não, 9 é mais do que 8. A gente não pode colocar mais do que 8 elétrons na última camada. Então, mesmo na N cabendo 32, a gente tem que voltar de acordo com esses números aqui, ó. Beleza? Então, na N cabia 32. A gente, deixa eu botar de vermelho, que nem naquele dia para vocês lembrarem, certo? A gente ainda tem 9 aqui, beleza? Tá um 9zinho pequenininho aqui. Vamos lá. A gente tem 9. N cabia em 32, mas obviamente não pode ser, porque senão ela vai ser a última. Então volta. 18. 18 ainda é maior do que 9, né? Volta. 8. 8 é menos que 9 e tá certo aí. Então bora lá. N igual a 8. Por último, 9 menos 8, 1. Então, na O é 1. Simples. Bora para F agora. Eu acho que ainda acaba aqui nessa lateral. Vamos lá. Na F, a gente tinha 49. Então, F igual Z igual a 49. Desculpa aí. Mas não vou destruir essa folha, porque afinal, árvores. Vocês já sabem. 49, certinho. Bora lá. Camada K, todo mundo já sabe. K igual a 2. Camada L, mesma coisa. L igual a 8. 10, ainda sobrou 39 aqui. Então, M igual a
18. E agora? De 28 para 49, quantos são? Tempinho aí para vocês pensarem, mas não tem como vocês me responder. Então a gente continua. De 28 para 49 são 21. Então vamos botar aqui de vermelho só para a gente não esquecer esse número, beleza? Tá aqui pequenininho em cima, mas você nem precisa fazer isso, é só para eu não esquecer. 21. Bora lá. Na N eram 32. A gente pode colocar 32, pode colocar os 21 aqui. A N é a nossa última camada. O máximo é 8. Então a gente volta para o número anterior. N32. Como não pode colocar, né, todos os 21, a gente volta para o anterior. 18. Então N 18. Camada O. 21 menos 18, 3. Agora percebam, nossa última camada não ficou com mais de 8. A gente obedeceu a segunda regra. Bora lá que só faltam duas letras agora ali pra gente fazer, né? Então, na letra G a gente tinha 80. Agora você já fez esse monte, a gente começa a dificultar um pouco, né? Mas bora lá. Não é difícil não. G, a gente tem Z igual a 80. Bora lá, né? Então, a gente já sabe, primeiro a K. K igual a 2. Depois dessa, L igual a 8. Depois dessa, 2 mais 8, sobrou 70 ainda. K é de boa. M igual a 18. 28 para 80, tem muita coisa, né? Aí, 28 para 80, a gente ainda tem 52. Então, com certeza, cabe aqui os 32. N igual a 32. E agora a conta começa a ficar mais divertida. Então, 2 mais 8 mais 18 mais 32 dá 60. Vou colocar aqui, né? Então, o tanto que ainda sobra de 60 para 80, a gente ainda tem 20 aí. Vou colocar pequenininho aqui só para a gente lembrar. 20. Então, dando continuidade, vamos para a próxima camada. Depois da N, temos a O. Na O cabe em 32. 20 é aí menos que 32. A gente pode colocar tudo isso? Eu acho que vocês já perceberam que não, né? Segunda regra não deixa. Então, bora lá. Não pode ser 32, não pode ser 32. 18. 18 é menos que 20. Então, beleza. 18. Sobrou quantos? 2 que a gente coloca na camada P. Então, P igual a 2. Então, a distribuição fica 2, 8, 18, 32, 18, 2. Não é difícil, minha gente. Vocês sabem que não é difícil uma coisa dessa. É só saber contar e lembrar da segunda regra. Bora lá para a letra H. Na letra H, a gente tem 103. H, a gente tem Z igual a 103. O começo sempre é igual, né? Números altos assim, então mais fácil ainda. Então, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 32. A gente tinha visto, né, que tudo isso dá 60. Beleza? Vamos para O. De 60 para 103 dá quanto? 43. Beleza? Então vamos anotar aqui. 43, certo? Então, 43 é maior do que 32. Então, a gente pode colocar 32. 32. 43 menos 32, a gente tem... Eu queria que vocês estivessem respondendo, mas não tem como. O. Então, a gente vai para a camada P. Na camada P, a gente pode, será, colocar todos os que sobraram? 43 aí, menos 32. A gente tem agora
11. A gente pode colocar 11 na última camada? Não. 11, a gente vem voltando, ó. Na P cabia 18. Obviamente não tem como ser 18. 32 também não, 32 também não, 18 não. 8. 8 é menos que 11 e faz com que a gente não tenha a última camada como sendo a P ali com 11. Depois de AP, a última camada cabia 8. Vamos lá. Q igual a 11 menos 8, 3. Então tá feito aí. 2, 8, 18, 32, 32, 8, 3. A gente seguiu a primeira regra, começou do K. E a gente seguiu a segunda, na última camada, não tem mais do que 8. Certo? Uma coisa que vocês se confundiram, e aproveitando esses dois exemplos aqui que eram maiores, é o seguinte. A gente sempre vai colocar um desses números que está aqui em cima, beleza? A gente só pode colocar 2, 8, 18 e 32. Assim, só na última camada que vai ficar um número diferente. Todas as outras, perceba aqui, ó. 2, 8, 18, 32, 18. 2, 8, 18, 32, 32, 8. Percebem aí que não tem nenhum número diferente desses 4 aqui, né? Ó. A gente sempre vai usar esses 4 valores aqui para as camadas do meio aí, né? A gente nunca vai poder colocar um valor diferente desse, pelo menos nessa forma aqui. Lá no ensino médio vocês vão descobrir que na verdade pode, mas a gente não vai discutir isso agora. Vamos fingir que não. Na tabela, só dar um spoiler aqui, né? Essa parte vermelha, pode, nessa parte vermelha aí. Por isso eu não coloquei nenhum deles, eu coloquei só do resto, né? Para facilitar a vida de vocês. Então tá aí, a gente respondeu aí todas as questões em pouquíssimo tempo. Parece que é muito, parece, mas assim, né? A gente respondeu 4 questões, resolvi direitinho com vocês. Na sala isso ia demorar com certeza bem mais. Então, né? É isso aí. Até amanhã, onde a gente vai falar sobre tabela periódica. Então, adeus e até a próxima aula.